Durante grande parte da minha vida, aprender era uma obrigação. Era aquela atividade associada à escola, às provas, aos trabalhos com prazos apertados e ao constante medo de errar. O conhecimento parecia algo técnico, distante, quase sempre imposto de fora para dentro. Eu via o estudo como um meio para um fim, um diploma, um emprego, uma promoção, mas nunca como um prazer em si mesmo. A sensação era a de carregar uma mochila pesada, necessária, mas cansativa. Até que, em um momento de cansaço mental, ao me questionar por que aquilo tudo parecia tão vazio, eu descobri um truque simples que reconfigurou completamente minha relação com o aprendizado. Esse truque foi começar a me perguntar: por que isso importa para mim? Não parece grande coisa à primeira vista, mas essa pergunta foi revolucionária. Ela me tirou do piloto automático. Me fez perceber que eu estava aprendendo para agradar os outros, para cumprir expectativas alheias e raramente me perguntava o que eu realmente queria entender. Quando comecei a buscar essa resposta dentro de mim, algo mudou. O conhecimento ganhou cor, forma, alma. Lembro bem da primeira vez que apliquei essa pergunta de forma consciente. Estava lendo sobre neuroplasticidade, um tema que até então me soava técnico e impessoal. Mas naquele dia, diante daquela página, eu me perguntei: por que isso importa para mim? E a resposta veio como um estalo, porque eu queria mudar meus hábitos mentais. Queria entender por que procrastinava tanto, por que me distraía facilmente, por que sentia que não aproveitava meu potencial. De repente, aquele conteúdo ganhou propósito. O que antes era distante se tornou íntimo. E aí, o aprendizado aconteceu de verdade. Passei horas lendo, anotando, assistindo a vídeos, cruzando informações, fazendo conexões. Não era mais uma tarefa obrigatória, era um mergulho prazeroso, uma redescoberta de mim mesmo. Pela primeira vez, o estudo não era sobre decorar, era sobre transformar. Foi só mais tarde que entendi o que estava por trás desse fenômeno, o poder da motivação intrínseca. Quando conectamos o que aprendemos a um desejo interior, a uma necessidade pessoal, ou até mesmo a uma emoção, o cérebro responde de forma diferente. Ele libera dopamina, o neurotransmissor ligado ao prazer e à recompensa. E isso cria um ciclo de feedback positivo. Quanto mais você aprende algo que sente ser relevante, mais prazer sente. E quanto mais prazer sente, mais quer continuar aprendendo. Perceber isso mudou minha vida. Comecei a aplicar a pergunta: por que isso importa para mim? Em tudo. Nos livros que escolhia, nos vídeos que assistia, nas conversas que tinha, até em assuntos que antes me entediavam profundamente. E, surpreendentemente, comecei a gostar de temas que jamais imaginei. Economia, filosofia, história, neurociência, tudo passou a fazer sentido quando eu descobria o meu porquê. Aprender, então, deixou de ser um fardo e se tornou um ato de liberdade. E hoje, mais do que buscar respostas, aprendi a amar as perguntas, porque são elas que acendem a fagulha. São elas que nos conectam com algo maior do que a simples memorização, a possibilidade de evoluir por dentro. Esse pequeno truque, tão simples, me ensinou algo profundo. O verdadeiro aprendizado começa quando paramos de estudar apenas para o mundo e começamos a estudar para nós mesmos. Mas não parou por aí. Com o tempo, essa simples pergunta: por que isso importa para mim? Começou a se infiltrar em todas as áreas da minha vida. Se eu precisava aprender algo novo para o trabalho, não era mais só sobre cumprir uma tarefa ou adquirir uma habilidade. Eu fazia uma pausa e refletia: como isso pode facilitar minha rotina? Como posso aplicar esse conhecimento para resolver um problema concreto? A busca por sentido dava propósito ao esforço. Mesmo em temas mais abstratos, como filosofia, a dinâmica era a mesma. Eu me perguntava: o que essa ideia diz sobre minha existência?
como ela pode me ajudar a enfrentar minhas inseguranças, minhas dúvidas silenciosas. Nem sempre a resposta vinha de imediato. Às vezes, vinha semanas depois, numa conversa, num sonho ou num momento de silêncio. Mas o simples ato de buscar sentido pessoal transformava o aprendizado em algo irresistível, quase sagrado. Foi então que compreendi. O conhecimento é um convite à transformação. Ele não se limita ao acúmulo de dados. Ele amplia horizontes, afina percepções, humaniza. É como uma lente que não apenas revela o mundo, mas também nos revela a nós mesmos. E é viciante, um tipo de vício que não esgota, mas renova, que não afasta, mas aproxima, que não aprisiona, mas liberta. Aprender se tornou para mim uma verdadeira jornada espiritual. Cada livro lido, cada documentário assistido, cada podcast ouvido ou conversa sincera se transformava em uma chave capaz de abrir portas internas, antes desconhecidas, e quanto mais eu aprendia, mais nítido se tornava o imenso oceano daquilo que eu ainda não sabia. A ignorância, que antes me constrangia, passou a ser fonte de curiosidade, um campo fértil de possibilidades. É claro que nem tudo é fácil. Aprender de verdade exige humildade radical. É reconhecer que nossas certezas muitas vezes são ilusórias, que mudar de ideia não é sinal de fraqueza, mas de crescimento, que o verdadeiro conhecimento é sempre inacabado. Mas, paradoxalmente, até isso se tornou parte do prazer. O êxtase de desconstruir ideias antigas e reconstruí-las com mais sabedoria. E essa pequena prática mental, essa pergunta aparentemente ingênua, também me protegeu de um dos maiores males da era digital: o excesso. Estamos cercados de estímulos, dados, opiniões, notificações constantes. É fácil nos tornarmos colecionadores de informações desconectadas, acumuladores de superficialidade. Mas, ao me perguntar por que isso importa para mim, eu filtro, eu escolho, eu aprofundo. O aprendizado deixa de ser disperso e se torna integrado. Deixa de ser mero consumo e se transforma em crescimento real. No fim das contas, aprendi que aprender é, antes de tudo, um ato de amor por si mesmo, pelo outro, pela vida. Hoje posso afirmar com serenidade e paixão: sou um viciado em conhecimento, mas não por vaidade intelectual, nem por desejo de acumular títulos, impressionar os outros ou me sentir superior. Nada disso. Sou viciado porque descobri algo que mudou minha vida. Aprender me cura, me fortalece, me conecta com o mundo e me afina com a essência dos outros. O conhecimento, quando verdadeiramente incorporado, não é um adorno. Ele é um espelho, uma ponte e um remédio. Ele me torna mais humano. Se eu pudesse dar um único conselho a quem sente preguiça de estudar, bloqueio ao ler ou desânimo em crescer, diria: não comece perguntando o que devo aprender. Comece perguntando: por que isso importa para mim? Parece simples, mas essa mudança de pergunta muda tudo, porque o aprendizado que transforma não é imposto de fora para dentro. Ele nasce de dentro, do desejo legítimo de entender, de significar, de viver com mais profundidade. O conhecimento está espalhado por toda parte nas páginas dos livros, nas falhas que cometemos, nas conversas casuais, nos silêncios cheios de sentido. Mas ele só se fixa em nós quando encontra solo fértil, quando toca algo que já pulsa em nosso interior, ainda que adormecido. Quando ressoa com aquela pergunta secreta que mora em nosso peito e que às vezes nem sabemos formular. Foi assim que aprendi que não existem temas chatos, só faltam propósitos verdadeiros. A física ganha cor quando queremos entender o universo que nos envolve. A história deixa de ser datas mortas e se transforma em um espelho que reflete as dores e vitórias da humanidade. A matemática vira poesia quando buscamos os padrões ocultos que desenham a beleza do caos.
Se você ainda vê o estudo como um fardo, tente esse pequeno desvio. Permita-se amar o conhecimento. Dê-se o direito de se encantar com as perguntas, de procurar sentido antes de correr atrás de notas. Deixe de lado a obrigação e abrace a curiosidade. Você talvez descubra, como eu descobri, que há um prazer profundo, quase sagrado em conhecer. Um prazer que não se explica, apenas se sente. E foi com uma pergunta tão singela quanto poderosa que comecei a trilhar esse caminho. Por que isso me importa? A resposta, aos poucos, me levou a construir o vício mais saudável que já tive, um vício por crescer, por entender, por me transformar. Um vício por conhecimento. E uma vez que se prova esse sabor, é impossível não desejar a próxima descoberta.